Olá, pessoal! Bom dia! Sejam bem-vindos ao mundo de emanações. Mais uma vez aqui no nosso canal para trazer conhecimentos de vida, conhecimentos que dão a vida, conhecimentos sobre o que tira a vida e conhecimentos que eleva as pessoas. Hoje estarei falando das coisas que não devem ser pronunciadas, as formas como não se deve pronunciar alguma coisa. Tudo tem seu jeito correto, pessoal. Quem achar que é besteira e que não existe isso do correto, exatamente, às vezes é por isso que a vida não está caminhando. Às vezes é por isso que tudo que você fala, eu faço tantas coisas e nada dá certo, nada desenvolve, parece que é uma briga de cabo de aço, cabo de guerra, mas é uma briga que é uma briga injusta, desleal, onde é você sozinho aqui desse lado puxando a corda, e 50, 100 pessoas puxando do outro lado. É terrível. Se não for Sansão, com sua fé, com sua força mental e espiritual, fica difícil de travar um cabo de guerra com 50, 100, 1000 pessoas. Muitas das vezes, essa questão de você travar um cabo de guerra com 1000 pessoas, tá aqui, ó, no seu mental. E por que a importância de você vibrar correto para você obter as coisas que tanto você deseja? E evitar a forma de vibrar errado. Gente, mais do que você conquistar, melhor você manter e não perder. Porque conquistar você vai aos poucos, estuda, vem, faz, acontece. Querendo ou não, alguns conseguem conquistar mais rápido, outros um pouco mais lento, outros conquistam um pouco, outros conquistam médio, outros conquistam muito. Vai muito de você, da sua ação, do seu foco para conquistar. Mas aí o importante é que você não esteja perdendo. Você entendeu? Não esteja perdendo. Você já ouviu falar que quando você fala com fé, com muito amor ou com muito ódio, sempre no final vai ter um anjo falando amém? O amém é a chancela, é o carimbo de liberação. E existe só anjos do bem? Existem os anjos do mal, das trevas, né? Então, quando você está falando algo de boa vibração, os anjos vão ouvir. Às vezes não ouvem, às vezes ouvem, mas quando você está falando algo de má vibração, você tem a certeza que o anjo contrário... Opa, tirei a blusa, tava muito calor, né? Tá frio hoje, mas você começa a ficar com muita blusa, começa a dar aquele calorão, né? Você tá falando, tá explicando. Bom, pessoal, novamente, voltando àquele assunto, tome cuidado com o que você fala, não saia falando besteira. Não jogue praga e nem amaldiçoe ninguém, nem que fale coisas negativas. Mães, cuidado com o que vocês falam para os filhos de vocês. Às vezes, um momento de raiva, você pode acabar com a vida do teu filho. Então, preste atenção no que você está falando.
Se você não quer destruir alguém através da palavra, do verbo, tome cuidado. Ah, professor Álvaro, não é assim. Quantas vezes eu não falei para fulano de tal e se ferrar e não sei o que, e ela não se ferra. Você sabe se realmente ela não está se ferrando? E se ela e se justamente você falou e é uma pessoa que merece, às vezes não acontece. Porque que dá a chancela da coisa ruim, do que vai acontecer de ruim, são espíritos malignos. Então, de repente, o espírito não é do interesse do espírito maligno, alguma pessoa que é tão ruim, que quebra a cara. Então, não vai acontecer. Mas, vamos dar o exemplo de uma mãe. Que uma hora um garoto, uma menina, faz algo assim, ruim, muito ruim. E, sabe, enche o saco. Aí a mãe, com raiva, com ira, naquele momento, solta uma palavra, ela acha que não vai acontecer. E nessas horas, amém. Seja feita a sua vontade. E aí você prejudica seu próprio filho. Sei que nenhuma mãe quer que isso aconteça. Que às vezes é falado da boca para fora, mas não tinha o meu coração envolvido nisso. Mas você falou. Nessas horas não precisa tanta fé. Nessas horas a coisa às vezes acontece. Porque às vezes a raiva é uma fé. Você fala, mas eu não falei com tanta emoção. Você falou assim, você estava com raiva. Você estava com raiva e soltou. Você só acreditou que não ia acontecer. E aconteceu. Então, respira. Conta até 10. A raiva que aquele garoto, aquela garota, aquele adolescente fez foi tão grande, se puder, conta até 1000. Mas não solta. Que você tenha certeza que você, de repente, pode não acontecer nada, como pode acontecer. E se acontecer, você vai se arrepender. Né? Crianças tem mania, aquela brincadeira. Ouve falar o nome dela uma vez, aí o que é? Não só criança, qualquer um. Mas a criança tem mania de falar assim, entra! E não tem ninguém para entrar. Será que não tem ninguém para entrar? Aquele entra, será que foi pro vazio mesmo? Porque quando você dá o convite pro mal entrar, ele entra. E aí, para sair, meu amigo, dá trabalho. Dá trabalho porque eu sei porque que dá trabalho. Eu sei porque que dá trabalho. E não é um serviço tão fácil para fazer ele sair. Dependendo do mal que entrou, muitas vezes você tem que sair. E aí, quando a gente fala de religiões que existem incorporação, como de matriz africana ou espírita, eles usam muito esse sistema de vibração, tá de acordo com aquele espírito, eles acoplam, e ali ele meio que fala na sua mente através da boca de Deus, e ali sai as psicografias, ali sai a incorporação e tudo mais. E aí, isso, né? Dentro de uma religião, isso é de comum acordo, você cedeu o seu corpo para acontecer isso. Agora, numa obsidiação, você não cedeu o seu corpo para nada. Mas se você está na mesma vibração negativa, o que acontece é um convite. E aí convidou, ele vem, tá? E acopla. E ali vai, obsidiando, falando coisas na sua mente, certo? E aí isso pode levar a duas coisas.
a você fazer aquilo que você não queria fazer, mas acredita que é o seu pensamento e você acaba fazendo. Como? Levar a outro, né? Tirar a vida de outra pessoa. Como tirar a sua própria vida. Certo? E você tem a certeza que 99,9% de pessoas que tiram a sua própria vida tem a influência, tem essa influência. Então é legal que nem uma vez eu vou contar um fato que aconteceu uma vez comigo. E olha que eu não tinha nem todo esse conhecimento. Mas parece uma coisa, né? Quando você é para ser alguém, uma sumidade em algum campo, algum momento você vai se tornar. E aí existe uma proteção. Você é induzido a falar, fazer e falar algumas coisas para se proteger. Então, eu estava aqui num shopping, não vou falar o nome do shopping, tá? Porque não é legal, mas você saiba que você pode ser atacado em qualquer shopping, ou qualquer praça, ou qualquer rua, ou qualquer... Não é tal shopping que aconteça, porque eu já vi atuações espirituais em outros shoppings, ou já vi atuações espirituais no meio da rua. Então qualquer lugar, pode ser até dentro da sua casa. Se você não protege a sua casa com orações, com uma boa energia, uma boa vibração, você tem a certeza que você é atacado no seu lar. Convidando ou não para entrar, e se você convidar, e pronto, aí que não sai mesmo. Né? Há um convite seu, você tem a certeza. Você tem a certeza que você se ferrou. Então, mas aí eu tava no shopping. E aí eu olhei lá embaixo, o shopping que eu estava aqui em São Paulo, estava perto do cinema, e aí eu olhava assim na direção onde tem a escada rolante, e aí dava para você ver a área de alimentação, a praça de alimentação. E aí, de repente, eu olhei para baixo assim, e eu falei, nossa, o que será que aconteceria se eu pulasse daqui e caísse no meio ali, ó, daquela mesa onde aquelas pessoas estão comendo? Na mesma hora eu percebi que a ideia não era minha. Que era uma ideia de um invasor. Alguém que estava falando na minha mente. Nossa, mas professor, você não frequentava canto nenhum, não estudava nada, já conseguiu? Eu não sei, eu acho que eu fui intuído também a perceber isso. E aí, na mesma hora, eu repreendi. Na época eu não conhecia muita coisa, e uma das coisas muito boas para se repreender é o nome do Mestre Jesus Cristo. Eu usei ele. Eu usei o nome sagrado dentro do cristianismo. Pum! Na mesma hora, ouvi uma risadinha e ventou. Uma corrente de vento dentro do shopping. Gente, vocês já viram ventar dentro do shopping? Alguém já viu ventar dentro de um shopping? Não, nunca viram, porque não existe. O shopping ele é todo hermeticamente fechado. Tem o ar-condicionado, né? O ar-condicionado, e aí as pessoas vão, vêm, né? Se você ver algum vento, tenha certeza que aquelas lojas de eletrodoméstico é um ventilador ali que tá ventando ali. Mas não é nada tão... um vento assim tão forte, tão grande assim dentro do local. E aconteceu, ventou. Deu uma risada e ventou. Quer dizer, o que ele falou? Você me pegou. Você percebeu que era a minha ação. Aí deu risada e saiu fora.
Se eu não falo nada, lógico que eu não ia pular ali, mas começa. Já ouviu aquela palavra que os antigos falavam? Água mole e pedra dura, tanto bate que uma hora fura. Vai trabalhar na sua mente. Se você não repreender e mostrar que sabe que é ele que está falando, outro ensinamento. Quando você estiver em algum lugar com a cabeça vazia, não está pensando em nada e passar pensamentos que geralmente não são seu, como de morte, de botar o fim na sua vida, repreenda, não deixe a coisa ir para frente, porque você deixou hoje, vai deixar amanhã, depois ele se instala, aquele ser, aquele espírito maligno, ele se instala ao seu lado, ao seu campo vibracional. Professor, isso não existe. Tá, existem câmeras que tiram foto, photos killing, tira foto e aí aparece a sua áurea. O Jesus Cristo mesmo tinha uma áurea de 5 quilômetros. Quem tinha o dom de ver a áurea sabia a 5 quilômetros que Jesus estava chegando. E o mestre, ele quando ele orava, a áurea dele expandia e aí pegava o planeta todo. Quer dizer, ele parado 5 quilômetros, ele orando, meditando e orando, envolvia o planeta inteiro, o cosmos e tudo mais, ia longe, muito longe, muito longe, muito longe, em plano, transcendia planos espirituais e tudo mais. Nós, seres humanos comuns, quando oramos com fé, com sentimento, e geralmente pessoas que não oram, não reza, não ora, não medita, não faz nada pro lado espiritual, geralmente a aura é muito pequenininha. E geralmente essa áurea, de repente, se é uma pessoa que fala muita coisa ruim, com a carga pesada, má vibração, geralmente a áurea tem cores, então sua áurea pode ser repleta de cores negativas, como preto, roxo, o roxo escuro, preto, marrom escuro, que são cores de morte, né? Cores de perda. Então, aí ou pode ter furos, buracos em sua áurea. Isso pode estar ter desde chakras desalinhados, né? Que já falei que cada chakra é um vórtice de energia que você tem, né? Então, os mais conhecidos são os 7 chakras, né? O coronário, o do terceiro olho, o laríngeo, o cardíaco, o umbilical e o básico. São 7. Mas existe outros, que nem existe também um outro aqui que é chamado de boca de Deus. Quando você não está protegido no seu campo vibracional, que é a sua áurea, você dá vazão à entrada de seres malignos. Que se ele acoplar a energia dele, você está aqui está seu campo vibracional. E se ele chegar e acoplar o campo energético dele ao seu campo, e o seu campo com as suas vibrações aceitar, porque está na mesma vibração dele, por isso que eu falo, eleve sua vibração para que você não fique na mesma vibração dele, porque abençoe a sua casa, abençoe seus filhos, tome cuidado, mantenha-se com a vibração boa,
Tome cuidado com o que você pensa, que não é o seu pensamento, e sim a obsidiação de um ser maligno que acoplou no seu corpo vibracional. Repreenda ele, não deixe ele alojar em sua mente. Mediante isso, com muita oração, com muita positividade, com muita luz, com todas as bênçãos de Deus e a chancela dos anjos, viva bem. Hoje é esse ensinamento, pessoal. Um beijo caloroso e iluminado no coração de todos vocês. Bye, bye.